eu vou preparar uma daquelas receitas que a gente costuma chamar de comfort food, que são aquelas massas, aquelas comidas caseiras. E essa receita, além de ser gostosa, vai pouquíssimos ingredientes, eu vou mostrar para vocês. Ela é muito fácil de fazer, muito fácil de fazer. Então, atenção, vou mostrar os ingredientes para vocês. Pimentão vermelho, a cebola, alho, castanha de caju picada, não precisa comprar inteira porque ela vai ser triturada. Massa eu vou usar a farfalle, que é a gravatinha, você pode usar outros tipos de massa. Pimenta do reino, que eu gosto sempre um pouquinho, azeite, sal e o pão de longa fermentação, tá? Esses são os ingredientes, vocês viram que são pouquíssimos. Queria só falar uma coisa sobre a massa. As massas italianas, existem as massas, eles chamam de massa longa e massa curta. As longas são tagliatelle, tagliarini, spaghetti, bucatini, são todas as massas longas. E as curtas são o penne, o rigatoni, a farfalle, gnocchetti, tem 500. O importante na escolha dessas massas é o molho que nós vamos usar com elas. Algumas massas se adaptam melhor aos molhos mais fluidos e outras precisam de, por exemplo, o rigatoni, que tem um furinho no meio para fazer com um tipo de carne, porque ela apara melhor o molho, ou aquilo que a gente está misturando com a massa. Ela entra, ela segura melhor o molho, por isso algumas massas, inclusive, elas são rigadas, assim, elas são rigadas, acho que a gente fala, né? Elas têm os risquinhos para segurar melhor o molho, senão aquilo fica tudo no fundo do prato e ele não vem com a massa quando a gente come. São pequenos detalhes, mas importantes. Nós vamos começar cortando a cebola, o pimentão e descascando o alho, tá? Então vamos lá. Eu já cortei a cebola, descasquei o alho e agora eu vou picar o pimentão. Você viu? Pode cortar grosso, assim, grandão, porque depois vai ser processado, tá bom? Então o tamanho não tem problema, a gente faz assim que é bem mais rápido. Bom, já tá tudo picado, agora eu vou lá pro fogão. Eu queria dizer uma coisa que eu esqueci a respeito do pimentão. Tem pessoas que têm dificuldade de digerir o pimentão. Então, o que vocês podem fazer? Eu não tenho esse problema, mas o que vocês podem fazer? Vocês colocam o pimentão inteiro num garfo, coloquem na chama do fogão e a pele, porque a pele é aquela indigesta. Então, você coloca na chama do fogão e ela vai queimando e você vai tirando depois, até que ela fique bem queimadinha, depois você tira com a mão e corta normalmente, tá? Isso só quem tem algum problema com o pimentão. Então vamos lá para a panela agora, tá ok? Vocês vão ver que difícil que é de fazer essa massa. Essa é a massa de preguiçoso. Olha só, então eu vou pôr um pouco de azeite, aí eu vou colocar um dentinho de alho e agora a cebola. Dou só uma reviradinha aqui. Deixei só um minutinho e agora já coloco o pimentão vermelho. Ó, eu vou dar uma leve refogadinha. Vou colocar um pouquinho de sal. Vou deixar mais uns 2, 3 minutinhos refogando. Olha, já deu uma boa refogadinha. Ficou aí uns 3 minutos. Agora eu vou colocar a tampa, deixar em fogo baixo até ele amolecer, tá? Você dá uma olhadinha, vai levar aqui 10 minutos. Se por acaso estiver pegando, você coloca um pouquinho de água, tá? Só um pouquinho para ele não grudar no fundo. E enquanto isso, eu tô colocando a água da massa para ferver, porque nós vamos dar uma leve fervura nas castanhas de caju. Eu já vou mostrar para vocês. Para acompanhar essa massa, eu vou abrir um vinho da região do Piemonte, que é a região do meu avô Termignoni, e que produz vinhos italianos maravilhosos. O Dolcetto d'Alba é um vinho bem gostoso, que vai acompanha vários tipos de massa, algumas carnes, e da vinícola Massolino. E eu acho que ele vai ficar bem gostoso com essa massa.
bem gostoso. Para acompanhar esses pratos italianos caseiros assim, vai ficar ótimo. Como vocês sabem, eu estou fazendo para 2 pessoas e a receita que vocês estão vendo no vídeo, as quantidades são para 6 pessoas, tá bom? Eu vou cozinhar agora, rapidinho em água, cerca de 5 minutos, as castanhas de caju na água que eu vou cozinhar a massa, tá bom? Enquanto o pimentão e a cebola terminam de cozinhar e a castanha de caju está na água também cozinhando, eu vou fazer aqui a farinha da mollica di pane, ó, que é o pão fermentado por 24 horas que eu falei para vocês. Não precisa ser pão, pode ser de ontem, de anteontem, de hoje, porque esse pão ele dura vários dias, né? Então não importa se ele é novinho ou se ele tem alguns dias, tá? Vocês observem no vídeo que eu fiz da rigatoni com molho arrabbiata e polvo, que é um vídeo anterior, que lá eu também fiz a mollica di pane, resolvi fazer hoje de novo. Essa massa que eu estou fazendo, você pode comer ela sem a mollica ou com a mollica di pane. Eu adoro, porque como eu já falei, ela dá essa crocância que mistura muito bem, dá uma diferença de textura com a da massa que é macia. Então vamos passar aqui, ela não pode ficar muito fininha, ela tem que ficar mesmo grossinha. Vocês vão ver como eu vou fazer. Observem que ela ficou triturada, ó, mas ela não ficou muito pequenininha, é assim que ela tem que ficar. Dá pra ver? Eu vou colocar um fio de azeite para poder torrar esse pãozinho. Não precisa ser muito para ele não ficar muito gorduroso. E também não precisa colocar sal porque o pão já é salgado, né? Agora nós vamos ficar mexendo isso aqui até ele ficar douradinho e depois deixar ele esfriar, porque quando ele esfria ele vai ficar mais sequinho ainda. Pronto, tá cozida a cebola e o pimentão. Agora, ó, olha como ficou. Um creme, tá vendo? Cebola, pimentão. O alho eu também coloquei junto. Quem não gosta pode tirar o dente de alho, porque ele estava inteiro. E agora, castanha de caju, né? E agora nós vamos cozinhar a massa. Mas ó, eu queria mostrar para vocês. Ó, a mollica di pane tá pronta, torradinha. Eu vou deixar esfriar, ela vai ficar mais crocante ainda. Ela até ficou um pouquinho mais grossinha do que normalmente eu deixo, mas a mim não incomoda. Aí é a gosto de cada um. Se você quiser fazer ela um pouquinho mais fininha, é só você processar ela um pouquinho mais. E agora, na água onde eu cozinhei a castanha de caju, eu vou colocar a massa. Vou colocar a massa para cozinhar. Estou fazendo para 2 pessoas. No meu olho. Já coloquei sal. A água está fervendo, não vai aparecer direito porque a água está um pouquinho turva da castanha. E ela tem que cozinhar 12 minutos, mas eu vou deixar só 10. Eu vivo com o meu timer, ó. Não vivo sem ele. Eu vou deixar 10 minutos, porque esse é bem simplesinho, tem 500 modelos, mas eu não vivo sem timer. Eu vou deixar 10 minutos, porque daí ela termina de cozinhar dentro desse molhinho espetacular que tá prontinho aqui, ó. Tá vendo? Aí me pegaram com a mão na massa. Não, vou tomar um vinhozinho enquanto a massa cozinha, tá bom? A gente já se vê. A massa está cozida, ela está quase cozida. Vou colocar ela aqui ainda não ao dente. Olha, ficou até exagerada a quantidade de molho, porque eu fiz a olho, como vocês viram, e pus massa a menos. Mas, como não tem ninguém a não ser eu, que vou me deliciar com isso aqui hoje. Tá vendo? Ela está cozida, não precisa colocar água do cozimento, se tivesse muito seca assim. E eu já vou apagar e vou montar o prato. Eu vou servir o prato. Como eu falei, podia ter um pouquinho menos de molho ou um pouquinho mais de massa, mas não compromete. Esse molho, ele é relativamente suave porque o pimentão e a cebola, quando cozinham, né, eles ficam suaves. Eu vou colocar um pinguinho de pimenta, porque eu gosto. Vou colocar a mollica di pane, ó, que tá bem crocantezinha.
Não vou colocar queijo, você pode colocar queijo ralado se quiser, mas eu acho que não precisa. Vou colocar esse manjericãozinho aqui para enfeitar. Vou tirar uma folha que acho que ele tá até muito grande. E vou colocar um pouquinho desses mini verdes aqui de agrião, que eu adoro. Eu acho que eles dão um toque pro prato super bonitinho. Que tal? Gostaram da receita? Não é fácil de fazer? E eu garanto para vocês que ela é deliciosa. Vocês vão adorar uma coisa um pouquinho diferente, né? Pelo menos eu conheço há pouco tempo essa massa. Eu acho que ela ficou muito especial. Buon appetito!